Olá a todos! O meu nome é Catarina Almeida e este é o Catarina's Whispers. Hoje vou-vos contar o que é que eu andei a fazer por Salamanca. Fui fazer uma visita a Salamanca, obviamente com o meu namorado. Aproveitamos que ele tirou umas férias do trabalho e decidimos que queríamos ir visitar algum sítio que ainda não tínhamos ido e por isso escolhemos Salamanca, que é bem perto da fronteira entre Portugal e Espanha. E principalmente também porque, como é uma cidade pequena, sabíamos que podíamos vê-la em 1 ou 2 dias. Nós decidimos ficar apenas uma noite em Salamanca, porque lá está, como é uma cidade relativamente pequena, não ia haver assim muita coisa suficiente para nós passarmos mais do que 2 dias a ver a cidade. Portanto, reservamos só um hotel para passar uma noite. A nossa viagem começou da Covilhã, porque como o meu namorado é da Covilhã, nós decidimos que seria mais fácil que a nossa viagem começasse ali. Portanto, da Covilhã a Salamanca são mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Nós saímos relativamente cedo, eram mais ou menos 8 horas da manhã e, portanto, às 11 mais ou menos já estávamos em Salamanca e como era já quase hora de almoço, nós decidimos que então íamos primeiro ao hotel, deixar o carro, deixar as nossas coisas, descansar um bocadinho e então depois íamos almoçar e começar a explorar a cidade. O hotel que nós escolhemos ficar foi o Hotel IBB Recoletos Coco Salamanca. E desde já eu peço-vos desculpa pelo meu espanhol, eu sei que não sei falar assim muito bem e o mais estranho de tudo é que quando eu estou a falar espanhol, quando dou conta, estou a falar italiano. Não sei porquê, eu confundo as duas. Este hotel é um hotel que já se localiza um pouco mais na periferia da cidade, portanto numa zona mais calma, com muito menos trânsito do que no centro da cidade. Era um hotel moderno, com uma boa aparência, uma recepção muito gira e o atendimento também era muito simpático. Depois de sairmos do hotel, portanto já era mesmo hora de almoço, nós começamos a dirigir-nos ao centro da cidade. E no percurso entre o hotel e o centro da cidade, nós começamos logo por ver alguns edifícios, digamos, emblemáticos. Como, por exemplo, o Quartel-General del Mando de Engenheiros, que ficava mesmo ao lado da Plaza de Toros de la Glorieta. Nós, obviamente, não conseguimos ver estes edifícios por dentro, vimos só por fora, porque pronto, o quartel é um quartel e a Praça de Touros estava fechada, portanto só demos uma volta e seguimos o nosso percurso para o centro da cidade. Nós já tínhamos feito alguma pesquisa no telemóvel de restaurantes que fossem mais ou menos em conta. Nós temos de caras com o Rufus Bar Restaurante, que era, como o nome indica, um restaurante que servia comidas típicas de lá, mas num formato engraçado, porque era tudo à base de tábuas, ou até mesmo vinham como se fosse na própria sertã ou frigideira. Era engraçado e eles não vinham servir à mesa, nós é que tínhamos que ir ao balcão fazer o pedido e depois levantar o mesmo pedido. E nós gostamos tanto daquele restaurante que acabamos por lá ir 2 vezes. No almoço desse dia e no almoço do dia a seguir. Nesse almoço nós pedimos huevos rotos, que infelizmente eu não gravei porque tínhamos tanta fome que devoramos tudo antes de eu conseguir gravar alguma coisa, mas basicamente é uma comida que tem como base batata frita ou meia cozida e depois tem ovos e um acompanhamento que é à nossa escolha. Pode ser bacon, pode ser presunto, pode ser cogumelos ou outra coisa qualquer. Este restaurante acaba mesmo por ser muito em conta porque para nós os dois a refeição ficou a 10,25€. Portanto, 5€ por cada pessoa. É muito bom.
Depois de acabarmos de almoçar, continuamos a dirigir-nos ao centro da cidade e fomos parar à Puerta da Zamora, que basicamente é uma rotunda onde os edifícios se moldam consoante a forma da rotunda. Portanto, os edifícios têm uma superfície côncava. E principalmente há lá um edifício muito engraçado que é a Estación de Servicio Garmara, que tem mesmo aquele aspecto antigo e umas letras assim a puxar para a era medieval. E, aliás, todos os edifícios históricos e monumentos da cidade, todos têm essas letras a identificar o edifício. É muito engraçado. Depois daí foi só continuar, digamos, a rua principal, que é a Calle Zamora, que basicamente é aquela rua que une Puerta da Zamora com a Plaza Maior. Na hora em que nós passamos ainda estava tudo fechado para a hora de almoço, mas deu para ver o tipo de lojas que tinha, que era obviamente de comércio, mas também de bancos e restauração, principalmente de cafetarias. Depois de percorrermos essa rua, fomos então dar à Plaza Maior de Salamanca, que é a praça principal e mais conhecida de Salamanca, que é na prática um espaço em formato de quadrado, rodeado toda ela por edifícios e, obviamente, também de lojas de souvenirs e restauração. Fomos ver a Casa de las Conchas, que dentro tem a Biblioteca Pública de Salamanca e ao lado tem uma pequena estátua que é o Monumento ao Maestro Salinas. A Casa de las Conchas é uma casa ou um edifício que por fora é toda ela decorada com conchas, não são conchas verdadeiras, são esculturas em formas de conchas. Saímos da Casa de las Conchas, damos de frente com a Iglesia de Espírito Santo, que é uma igreja já com algum porte, tanto que quando nós lá chegamos quase pensávamos que era a catedral, mas não era, era mais pequena porque depois ao fundo nós conseguíamos ver já a catedral. Nós não entramos nesta igreja porque para já estava fechada e houve muitos monumentos que nós acabamos por não entrar, porque se fôssemos entrar em tudo aí sim íamos demorar imenso tempo e, para além disso, muitas das igrejas eram a pagar. Depois fomos finalmente à Catedral de Salamanca, que é o edifício mais emblemático da cidade, é uma catedral muito imponente. Nós inicialmente estávamos a pensar em ir ver a igreja da parte de dentro, portanto ir ver a parte do altar e dos nichos, mas decidimos que afinal não queríamos ver essa parte, mas sim queríamos subir à torre da igreja e pagava-se apenas 2,5€. Quando começávamos a subir então, em direção à torre, nós tínhamos acesso a várias salas com elementos históricos, tipo museu mesmo, ao longo da subida. Tínhamos também uma vista sobre a igreja, portanto aquela parte que falamos que estávamos a pensar inicialmente ir ver, era possível de se ver, mas na parte superior da igreja. Também tínhamos uma vista sobre o telhado, tínhamos praticamente andar mesmo em cima do telhado e, obviamente, tivemos acesso à Torre dos Sinos.
Portugal até à Universidade de Salamanca era um pulinho, portanto nós fomos passar por lá. E lá o primeiro espaço onde nós entramos é o Pateo de Escolas, onde tem o monumento a Frei Luís de León e mesmo de frente também para o pátio está a Biblioteca Histórica da Universidade com uma fachada super elaborada e muito detalhada. Para além disso, também tivemos acesso a um pequeno pátio da Universidade que eu acho que não tinha nome, porque a única placa que lá estava à entrada era a dizer pátio sem saída, portanto eu duvido que seja esse o nome do pátio. A universidade, nós não tínhamos nenhum plano definido por onde é que íamos visitar ou passar e por isso simplesmente começamos a caminhar pela cidade e fomos dar de caras com alguns pontos interessantes. O primeiro ponto por onde nós passamos foi o Parque Campo de São Francisco, que basicamente é mesmo um parque de vegetação. Depois de passearmos um pouco nesse parque, nós seguimos pela Calle Fonseca, que basicamente podemos considerar como sendo já a zona mais nova, mais recente da cidade, porque via-se que os edifícios eram mais recentes, mas têm sempre aquela característica da cidade para não destoarem da parte antiga, da parte mais nova. Depois dessa rua, nós fomos dar de caras com as escadas da Calle Vanguardia de La Palma, que eram umas escadas com uma arquitetura diferente. Nós basicamente tínhamos que andar aos zigue-zagues para chegar lá abaixo, ou então podíamos ir simplesmente direto. Tinha assim duas formas de ver a escada. E no fundo dessa escada estava o Palácio de Congressos e Exposiciones de Castilla y León, que, como o nome indica, é o edifício onde se fazem os congressos e exposições. Depois disso, nós seguimos o jardim que unia esse edifício com a margem do rio, portanto já mais também numa parte lateral da cidade. No fundo desse jardim, como já estávamos mesmo ao pé da margem do rio, nós vimos a Puente Romana, que é uma ponte em pedra, mesmo do estilo romano, como o nome indica, e decidimos atravessar esta ponte para o lado de lá então do rio e depois voltarmos por uma outra ponte. No percurso entre as duas pontes, nós demos de caras com a Iglesia Nueva de la Raval, que é uma igreja já mais moderna, com uma vista fantástica para a cidade de Salamanca. E a ponte que nós escolhemos para voltar para o centro da cidade foi a Puente de Enrique Esteban, que é, digamos, a ponte principal da cidade, que é mais movimentada a nível de trânsito de automóveis e que tem, digamos, a melhor vista para a cidade, porque tem um ângulo espetacular e tem uma arquitetura diferente que faz quase lembrar a Torre Eiffel em Paris. Depois de atravessarmos então a Puente Enrique Esteban e seguirmos pela Avenida de los Reis de Espanha, vamos dar ao Lienzo Muralla Romana, que é um bocado da muralha que protegia a cidade antigamente, né, na era medieval, que ainda persiste e está em pé.
Depois dali nós voltamos ligeiramente para trás e fomos ver a Casa Lis, que infelizmente eu não tenho imagens para mostrar da parte de dentro porque era proibido filmar ou tirar fotografias. Depois dali continuamos a explorar a cidade sem nenhum rumo específico e fomos ver a Huerta de Calixto em Melilla, que basicamente é uma horta ou um jardim que é uma variedade enorme de flores, de árvores e tem uma vista muito bonita para o rio. Muito perto dali estão as Cuevas de Salamanca, onde está também a Torre de Villena e a Antiga Muralha, que basicamente é tudo num espaço, tem uma torre alta que supostamente era a torre de vigia da cidade e também tem um pedaço também da Antiga Muralha. A meia dúzia de metros dali também demos de caras com o convento de San Esteban, que é um convento que tem uma fachada muito parecida com a da catedral, mas obviamente num tamanho muito menor. Um pouco mais acima era possível ver a Igreja de São Pablo, que ficava muito perto de um pequeno jardim. E um pouco ainda mais acima tínhamos o Palácio de La Salina, que basicamente era um pátio, porque nós só tínhamos mesmo acesso a esse pátio, que tinha umas esculturas engraçadas e diferentes que acho que não vi em mais nenhuma parte da cidade. Basicamente o nosso dia terminou assim. Conseguimos ver praticamente tudo da cidade em apenas um dia, portanto quem fosse logo de manhã até à noite a visitar a cidade conseguia ver ainda mais do que nós, porque nós acabamos por não entrar em muitas igrejas, como já tinha explicado há bocado. Depois, nesse dia, o jantar também não filmei nada porque já estávamos cansados, estava tarde e cheios de fome, portanto foi só comer, ir para o hotel, dormir. No dia a seguir acordamos mais tarde e só demos mais uma voltinha pela cidade só para verificar se não havia mesmo mais nada assim muito importante que nos tivesse falhado no dia anterior. Depois, como eu falei há bocado, o nosso almoço foi outra vez no Rufus, onde desta vez nós pedimos uma tábua de pinchos, que basicamente é uma tábua onde vêm mini frigideiras, onde cada uma delas tem um prato típico de Espanha, neste caso mais de Salamanca. E mais uma vez o preço foi bastante em conta, com bebidas foi 11,5€, portanto, para duas pessoas. Eu gostei muito de ir a Salamanca, é uma cidade que obviamente transpira história por todo o lado. Nós, naquelas ruas da cidade, quase que somos transportados para aquela época da era medieval, é muito engraçado e acaba por ser uma cidade que, apesar de ter história e muitos turistas, não é assim aquela imensidão de gente que quase que não se consegue andar. Obviamente que eu não vou estar aqui a falar de preços porque, por exemplo, o hotel pode haver pessoas que estejam dispostas a pagar mais e outras não tanto, mas comparado, por exemplo, com outras viagens que eu já fiz aqui dentro de Portugal, esta viagem com o hotel, com as despesas de deslocação, tornou-se mais barata do que algumas que eu fiz para dentro de Portugal. Basicamente é isto, foi esta a nossa viagem a Salamanca. Espero que tenham gostado, que possam ter tirado daqui ideias
para uma próxima viagem que vocês queiram fazer, de locais importantes a visitar em Salamanca. Se quiserem deixar algum comentário aqui em baixo na caixa de descrições para ajudar aquelas pessoas que também estejam interessadas em ir para Salamanca, para lhes dar mais algumas dicas de o que é que devem fazer. E já agora, se quiserem, podem partilhar, obviamente, este vídeo com aquela pessoa que também está de viagem marcada para Salamanca. Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo e caso ainda não sejam subscritos no meu canal do YouTube, passem por lá para deixar a vossa subscrição. Um beijo para todos e até à próxima!